Pastor Fernando, diante de tudo que nós estamos vivendo e presenciando no nosso contexto brasileiro, antes de aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre política, eu queria iniciar perguntando o que é política. Você poderia conceituar ou explicar para nós? Uma maneira bem simples de definir, como muita gente assim faz, política é a arte de governar. É a arte de governar. Agora, já dá para entender com essa definição que política não se refere então unicamente ao que a maioria de nós conhece como política partidária. Por quê? A arte de governar pode estar relacionada ou aplicada a vários ambientes da vida, na família, na igreja, na empresa, na vizinhança, condomínio, enfim, como que se governa? Como que pode se pensar sobre a arte de governar? Agora, tem 3 elementos que acredito que são importantes para a gente considerar, para entender melhor a definição de política. Política também trabalha com resolução de conflitos, tomadas de decisões e representações. Quem que pode me representar? Quem que pode estar no meu lugar tomando decisões por mim? Qual é o caminho que eu acredito que as pessoas devem seguir para então resolver conflitos, tomar decisões, especialmente no ambiente coletivo? Política, arte de governar. O termo grego antigo, usado, por exemplo, por Aristóteles, fazia referência a uma pessoa, ou seja, um político, usando a terminologia grega lá, a uma pessoa que se importa, ou que se importava com a vida coletiva, com a comunidade, com o grupo. Então a pessoa politizada era uma pessoa que tinha interesse pelo grupo, pelo social. E aí pode ser interessante para você, não sei se você sabe, mas a palavra idiota, que a gente usa às vezes para elogiar alguém, lógico que não, né? Mas o idiota era o oposto. Era a pessoa que se preocupava só com ela, só com as coisas dela, um egoísta, olhando só para si. Então política envolve a pessoa ter esse interesse pelo grupo, pelo social. Aristóteles, por exemplo, dizia que o homem era um animal político. Eu não gosto da expressão animal para ser humano, porque o ser humano, ele não é um animal, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, dá para concordar com Aristóteles de que o ser humano foi criado para viver em sociedade, de fato. Deus criou o homem para viver em comunidade. Então, política é a arte de governar, e essa arte de governar trabalha com conflitos, decisões, representações. Bem, se eu for responder todas as suas perguntas desse tempo, estamos perdidos. Pastor, você falou logo no começo, né, que tudo que nós iremos falar aqui, não só aqui, mas tudo que nós pensamos tem fundamento na Bíblia, né? O senhor conceituou o que é política, mas a Bíblia ela fala diretamente de política, a Bíblia fala de política. O que a Bíblia, na verdade, ela diz a respeito disso? Sobre política partidária, exatamente, nesses termos não, obviamente. Assim como nós poderíamos pensar no assunto de namoro, e a Bíblia fala de namoro diretamente, não. Mas tem muitos princípios para namoro. A Bíblia fala da política partidária de forma direta e específica? Não. Mas também tem uma série de princípios que nos ajudam a entender como devemos lidar com este assunto no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos uma série de personagens bíblicos que, de certa forma, estavam envolvidos com a arte de governar. Por exemplo, Daniel foi levado adolescente para a Babilônia. Babilônia invadiu a terra de Judá, ali foram levados alguns jovens, e isso é bem interessante, porque adolescentes ali, os judeus, Daniel e seus amigos tinham em torno de 14 anos, então eram bem adolescentes, e já chegaram na Babilônia decididos a não se envolver com as iguarias do rei, ou em outras palavras, ele não estava interessado em fazer parte de uma dinâmica que ele não concordava devido aos princípios bíblicos dele. Enfim, Daniel fez a diferença ali. Só para a gente encurtar, quando a Babilônia foi invadida pelos medos e persas, outro império, Daniel ainda era um dos governantes. Lá em Daniel capítulo 6, a gente vê que
o rei Dário, ele organizou uma estrutura de governo, colocou ali os chamados sátrapas, e colocou Daniel, que era do império anterior, para continuar presente no seu governo. O que é muito interessante, porque Daniel se destacou na sua habilidade de governar. Então a Bíblia fala de política, de certa maneira sim, Daniel foi um homem exemplar na forma de governar. Neemias foi um excelente governador. Ele era dependente de Deus, ele teve oposição, como Sanbalat e Tobias, e ele estava preocupado com o seu povo, queria defender a cidade, e ali estava governando, debaixo de princípios do Senhor. Ele foi um rei, ou melhor, ele foi diante do rei, fez seu pedido ali, colocou o seu planejamento e trabalhou, então, com etapas. Neemias, um exemplo de homem político, podemos chamar assim. Moisés também, podemos lembrar do evento com o seu sogro, Jetro. Jetro viu que Moisés estava se acabando com a maneira de ele lidar com as demandas do povo. E aí Jetro, seu sogro, falou: forme grupos, coloque homens diante desses grupos, cada um governa um certo número, e somente casos mais sérios vai chegar até você. Então vemos ali alguns princípios. Agora, não dá para também não citar Saul, Davi, Salomão, que eram reis, e os demais reis que vieram, todos eles tendo que lidar com governo, defesa da sua nação, lidar com o povo. Então havia muitos princípios assim. Legal, pastor. Já que o senhor falou da Bíblia, né, e aquele que segue a Bíblia, né, como nós cristãos, qual deve ser a relação então do cristão com a política? Até que ponto o cristão ele deve se relacionar, se envolver, ou até mesmo se candidatando, né, de maneira mais, né, se envolvendo mais? Ok, de forma bem direta, o cristão pode participar de política. Agora, como citei o caso de Daniel, ele deve ter um propósito muito claro: se envolver, não deixando de ser cristão. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como aconteceu bem recentemente, quando eu me apresento como pastor em algum ambiente, né? Alguém vem e fala assim: você é pastor em todo momento? Você é pastor em tempo integral? Eu costumo responder: sim, sou pastor em tempo integral. Estou falando com um pastor agora? Sim, está falando com um pastor. Eu sou um pastor, não estou sendo um pastor. Da mesma maneira, todos nós crentes, todos os cristãos, devem ter a mesma perspectiva de vida. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos sal e luz. Em qualquer lugar que estivermos, devemos viver dessa maneira. Então, se alguém tem o desejo de se envolver com a política partidária, tudo bem, pode se envolver, mas que ao se envolver, não deixe de ser quem é: crente. Mais um exemplo, para a gente tentar deixar isso bem prático. O crente, quando joga futebol, ele deixa de ser crente? Alguns vão dizer, que quando ele está jogando futebol, tem que ter uma licença poética, sabe? Para a gente jogar futebol, porque é uma coisa diferente. O crente deve ser crente também jogando futebol. Deve ser crente nos seus negócios, na vida profissional. Deve ser crente na vida política. Se ele se envolver, ele deve ter esse propósito de ser um crente. Agora, uma pergunta que pode ajudar: qual a minha motivação em querer me envolver com política? Se a pessoa tiver a motivação de querer ser conhecido, de ter status, de, pior, né, buscar riquezas de maneira fácil, olha, então já está entrando no caminho errado, com motivações erradas. Deveria então ter a única motivação de, como crente, querer ser usado por Deus para poder abençoar pessoas. Então, o crente pode se envolver com a política? Sim, pode, sendo crente 24 horas por dia em tudo aquilo que ele faz. Legal. Pegando esse gancho, professor Fernando, então todo cristão ele deve se envolver com a política. Como eu sei que eu tenho um chamado para ser um político, por exemplo, ou isso é uma característica de alguns, Deus chama alguns? Ao sermos cristãos, temos que lembrar que Deus tem um propósito diferente para cada um de nós.
Por exemplo, a obra do pastoreio, o ministério pastoral é chamado de obra excelente. Paulo escreve a Timóteo e diz que aqueles que desejam o episcopado ou o pastoreio, o pastorado, excelente obra almejam. E nem mesmo a excelente obra que Deus diz que o ministério pastoral é para todo mundo, é para alguns. Logo, todas as demais áreas da vida, todas as demais atuações em que crentes podem estar envolvidos, também é para alguns. Então não é obrigatoriamente para todos. Agora, voltando para a pergunta anterior, ligando com essa, a pessoa deve ter propósitos claros para a sua vida. Quer fazer o quê e por quê? Vou me envolver com política, eu vou me envolver com a política partidária, porque eu tenho interesse de ser uma voz a ser ouvida naquele tipo de ambiente, fazendo diferença mesmo. Eu quero representar minha fé. Ok, bom propósito, e a pessoa pode se envolver dessa maneira. Porém, deve estar bem ciente de que não é um ambiente fácil. Não é um ambiente fácil. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo escreveu isso aos Coríntios. E em muito tipo de ambiente, as pessoas acabam sendo influenciadas e acabam se corrompendo. Alguém vai dizer então, não, crente então não deve se envolver na política por causa disso, porque pode cair em pecado. Não, não é isso. Por exemplo, eu gosto muito da área de aconselhamento bíblico. Alguns conselheiros já caíram em pecado ao estarem envolvidos com aconselhamento bíblico. Isso significa então que ninguém deve se envolver com aconselhamento? Não, de forma nenhuma. Deve se envolver de forma bíblica, correta, de forma piedosa, com o interesse de ajudar pessoas, orientá-las e assim por diante. Mesmo que algumas pessoas tenham caído já nessa vida pública, de forma a se envolverem com coisas desonestas e tudo mais, isso não significa que nenhum crente pode se envolver. Ele tem que ter consciência dos riscos e chegar lá consciente disso e fazer diferença. Então ele pode se envolver, deve estar preparado para fazer isso. Isso é muito importante porque parece que hoje, quando se diz política, principalmente o cenário brasileiro de tanta corrupção, a gente pensa em política como sendo algo que não é de Deus, né? Você ser político, você é taxado como já corrupto, né? Político corrupto, né? O nome parece que é sinônimo aí. E a Bíblia não fala muito disso, né? Principalmente porque precisa ter homens de Deus envolvidos nesses ambientes. E pegando também isso daí, pastor, como cristão, pessoas que seguem Jesus Cristo, Jesus foi alguém que se envolveu com a política? Interessante que nos dias de Jesus, então o primeiro século da nossa era cristã, haviam partidos religiosos e também partidos políticos. Os partidos religiosos, aqueles que a gente nota com facilidade na leitura dos evangelhos, especialmente saduceus e fariseus, tinham as suas posições, tinham então as suas contradições, aquilo que fazia com que cada um entrasse em um tipo de partido, mas também existiam alguns partidos políticos. Os herodianos, também citados no Novo Testamento. Os herodianos eram pessoas que defendiam o Império Romano, eram aqueles que defendiam os representantes do Império, aqueles que defendiam Herodes. Mas também existiam os zelotes. Os zelotes eram aqueles que eram chamados de radicais. Eles eram contra o governo do império. E inclusive, Jesus chamou um desses zelotes para ser seu discípulo, Simão, o zelote. Então no grupo dos 12 de Jesus, havia um integrante de um partido radical, fazendo parte dos zelotes. Havia também cobradores de impostos, como Mateus, que era um defensor ou um apoiador do Império Romano, porque ele trabalhava para o Império, explorando o seu próprio povo, e Jesus chama estas pessoas para formar um novo grupo, uma nova instituição, vamos pensar assim. Isso é interessante para a gente pensar então o que Jesus estava fazendo. Jesus,
ele não estava defendendo os zelotes, Jesus não estava defendendo herodianos, Jesus não fez discursos para defender um ou outro, Jesus não fez discurso para mobilizar pessoas para se levantarem contra o império, Jesus não fez discursos para ficar falando sobre os princípios dos zelotes, que todo mundo tinha que aprender também com eles, não fez nada disso. Mas temos várias afirmações de Jesus que deveriam estar em nossas mentes quando a gente pensa nessa questão de Jesus e política. Eu selecionei aqui alguns versículos. Por exemplo, em João 19:11, Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus está falando com Pilatos, e Pilatos disse, parafraseando, né? Você sabe que eu tenho autoridade para te soltar. E Jesus respondeu: você não tem nenhuma autoridade sobre mim, se essa não tivesse vindo de cima. Jesus não parou para fazer agora ali um grande discurso político com Pilatos, dizendo: você não é governante coisa nenhuma, você deveria ter já deixado esse posto e caminhando por aí. Não fez isso. Ele só disse: você só tem autoridade porque Deus, aquele que está acima de nós, deu a você. Em outro momento, Jesus estava conversando com os discípulos e alguns oponentes, e alguém tentou pegar Jesus, pegando então uma moeda e dizendo: é lícito pagar impostos para César? E Jesus então, usando a imagem da moeda, falou sobre isso e disse assim: dê a César, então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Jesus teve mais uma grande oportunidade, alguns poderiam pensar assim, de ele discutir agora impostos, discutir a opressão, e ele não fez isso. Simplesmente disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ele não incendiou ninguém a se levantar contra um império corrupto e opressor. Você citou aí de que Jesus várias vezes deixou de discutir, né, de ficar batendo boca ali, né, com pessoas, inclusive pessoas envolvidas na política, né? E o que nós vemos hoje, pastor Fernando, somente por conta do avanço das redes sociais, onde todo mundo agora tem voz, né? O cara está dentro da casa dele, ele fala, né? O cara diante do público, ele não consegue falar nada. Mas ali atrás do seu PC, do seu smartphone, ele fala e debate, né? E por aí vai. Nós temos visto uma onda muito grande, né? Que às vezes é até preocupante, porque muitos cristãos estão envolvidos nisso, que é uma discussão, principalmente sobre ideologia. E pegando esse gancho aí, até às vezes para acordar um pouco mais a galera ali, o que é ser política de esquerda e o que é política de direita? O que é um, o que é outro? Porque na verdade, por que é importante disso? Porque às vezes tem muita gente que defende um e defende outro, mas na verdade não sabe de onde surgiu isso, não sabe de onde vem isso, e muito menos, não sabe o que defende realmente esquerda ou direita. Eu já vi pessoas se posicionando de um lado e de outro, a partir de alguns elementos, que às vezes são colocados como as marcas de direita e de esquerda, mas poucas vezes as pessoas mostram que tem uma clareza sobre o assunto. Por exemplo, eu já encontrei pessoas que falam assim: eu sou de esquerda porque eu sou contra o governo estadual de São Paulo, já há anos e anos, mandatos após mandatos, que as coisas não melhoram, o mesmo governo, o mesmo partido, e não muda nada na área da saúde, na área da segurança, na área do funcionalismo público. Então as pessoas querem mudança, e assim acabam entendendo que eles devem ser da oposição do estado de São Paulo, que é obviamente que a gente sabe o que a gente está falando. Estamos falando de um partido como o PSDB, que está no governo há muito tempo. Então a pessoa se posiciona contrário. Ao se posicionar contrário, muitas vezes ele está dizendo: é porque eu sou de esquerda, eu não concordo com o atual governo. Tem sentido, mas não é bem assim o conceito em si. Outras pessoas até dizem assim:
É que eu gosto de alguns programas de governo, e eu acho que eles foram muito bons. Então, luz para todos. Olha, isso é fato. Eu conheço gente que não tinha luz lá na sua fazenda, lá no interior de tal estado, e a luz chegou lá. Então, eu gosto desse projeto. Eu sou de esquerda por conta disso. Enfim, as pessoas vão às vezes associando alguns projetos também com a maneira de se identificar com direita ou esquerda. Agora, quando surgiu essa expressão ou esse conceito? De forma bem simples também, bem básica, essa expressão, ou as duas expressões, surgiram numa época de revolução, na Revolução Francesa especialmente, quando quem estava concordando com a monarquia, quem estava concordando com o sistema de governo da França, se colocava à direita. Ou seja, nós queremos que o rei continue, nós queremos que o governo continue sendo o mesmo. Daí a ideia de conservadorismo. Agora, quem era oposição, quem lutava pela liberdade, fraternidade, igualdade, se posicionava como de oposição, era de esquerda, não queria mais que a monarquia continuasse. Aí surgiram os termos, esquerda e direita. Muitas vezes pessoas associam a mesma ideia até os dias de hoje, entendendo assim: quem está apoiando o governo é direita, quem está contra é esquerda. No Brasil, especialmente na ditadura, 64 a 84, a ideia era bem essa: quem estava ao lado do governo dos militares era chamado de direita, era aqueles que queriam que continuasse o governo como estava. Quem era da oposição era chamado de esquerda. Naquela época, agora vale a pena lembrar, e que vocês já estudaram isso, tínhamos os dois partidos principais, MDB e Arena, ok? MDB, contrários ao governo dos militares, Arena, defensores do governo dos militares. Dessa posição contrária aos militares, surgiram partidos como PT, PDT, inclusive PSDB. Surgiram da mesma oposição aos militares. Então veja que, para nós entendermos direita e esquerda, tem que tentar entender de que época nós estamos falando e de que contexto estamos, qual é o nosso contexto para a gente abordar as definições. Outras duas coisas muito importantes para entender direita e esquerda. Quando se pensa em economia, esse é um ponto-chave, para usar palavras bem fáceis, assim, pelo menos para a gente polarizar. Quando estamos falando de socialismo, estamos falando de esquerda. Quando falamos de capitalismo, estamos falando de direita. Aí vem esses polos, as ideias na área econômica. Para apimentar um pouquinho mais, Jesus, ele era de direita ou ele era de esquerda? Eu sei dizer que alguns... Isso aí rola muito no Facebook, né? Não, Jesus é de direita, não, Jesus é de esquerda, e aí? Eu sei dizer que alguns discípulos na hora da ceia eram de direita e outros de esquerda, porque alguns estavam à direita de Jesus, alguns à esquerda de Jesus, né? Ele estava mais focado nas transformações de coração das pessoas pelo Evangelho do que em posicionamento de conservadorismo ou progressismo, como queira chamar, de levantar pessoas para lutar contra o império, para defender aqueles que são de acordo com o império. Ele não fez uma coisa nem outra. Então pode ser que eu estou fugindo da resposta, mas nos termos de direita e esquerda hoje, pensando em economia ou liberdade social, ele não estava discutindo coisas assim. Agora, alguém pode pensar assim: ele não estava defendendo nos seus ensinos alguns pontos que algumas posições de esquerda nas questões de liberdades sociais defendem. Sim, de fato. Jesus não estava defendendo aborto nos seus ensinos, obviamente. Até porque temos um episódio muito interessante dele se encontrando com João Batista, quando ainda ambos estavam no ventre das suas mães. E depois os seus ensinamentos não eram para defender coisas como essas, né? Também não estava defendendo legalização de drogas.
Agora, lógico que os ensinos paulinos e os demais apóstolos com as epístolas vão nos ajudar muito mais a entender princípios que nos ajudam a nos definirmos sobre essas questões. Mas Jesus, eu não vejo parâmetro bíblico para dizer que ele era de direita ou esquerda da maneira que nós entendemos hoje, em questões econômicas ou nesses termos de liberdade social. Tem gente que acha que ficou meio frustrada aí, achando que você ia defender um ou outro. Mas, pastor, pegando já esse gancho também, o cristão, baseado nos princípios, né, da própria palavra de Deus, o senhor acha que é muito importante, quando ele for olhar os partidos, né, estudar ali o que o partido defende, o que cada candidato defende, é relevante ele olhar como assuntos, como o senhor acabou de citar aí, em relação ao aborto, porque tem muitos candidatos que se pronunciam abertamente sobre defender ou não defender a questão do aborto, legalização, né, do aborto, ideologia de gênero, taxação da igreja, porque tem muita gente que às vezes fala assim, mas isso aí ele falou, mas o presidente, ele depende da Câmara, então não é só ele, se ele vetar, mas ele vai depender, né, de senador, de deputados, mas o fato dele ser contra ou a favor, isso nós devemos olhar quando nós escolhemos o nosso candidato. E até pegando o gancho da questão, tipo, se o cristão ele vota no direita e esquerda, né? Como que ele deve ver tudo isso? Muita gente fala assim, a direita defende um capitalismo é algo selvagem. A esquerda defende igualdade entre as pessoas, mesmas oportunidades e tudo. Quando as pessoas vão usando expressões como essa, parece que dá a entender que realmente uma economia livre é a pior coisa que possa existir, e que a melhor coisa que existe é um discurso de igualdade. Quem é que vai ser contra a igualdade? Mas, como nós já falamos há pouco, não é só este ponto, não são só estas coisas, né, da questão de economia. Agora, como a gente falou, eu não podia dizer o que Jesus era de direita ou esquerda no contexto de hoje, porque ele não falou sobre esses assuntos, mas aí vem essa pergunta e realmente, nós hoje podemos avaliar as propostas de vários candidatos, de vários partidos, várias ideologias apresentadas, e aí sim, agora nós temos princípios absolutos das Escrituras que devem estar em nossa mente, deve estar em nossa maneira de pensar sobre como votar. Alguém poderia dizer assim, como eu tenho um colega que, muito amigo meu, que fala para mim assim: não, Fernando, se preocupe apenas com a parte econômica, só economia, não liga para essas coisas que são secundárias, como o aborto, ideologia de gênero. Eu discordo, obviamente. Eu não vou votar em alguém que defende aborto. Mas a economia é mais importante. Bem, tem já um vídeo na internet que você pode ver, e está muito bem explicado, que é do Iago Martins, 2 dedos de teologia, que ele faz um argumento bem interessante. Ele faz a comparação com Hitler. Hitler foi um homem que conseguiu resolver as problemáticas da economia da Alemanha. Ele resolveu as questões de desemprego, ele resolveu as questões econômicas da parte interna e tudo mais. Mas ele fez, né, com que muita gente morresse por causa das suas outras ideologias. Da mesma maneira que muita gente se posiciona no assunto, eu também me posiciono. Eu não vou votar e nem aconselho um crente a votar em alguém que tenha boas propostas econômicas, mas que está disposto a aprovar uma lei de legalização de aborto. Isso é um crime, é coisa séria. Então, se alguém pensa em economia de livre mercado ou de intervenção de mercado, mas é a favor de aborto, isso me ajuda a me decidir. Eu não vou votar de um lado ou de outro, já por isso. Tem uma questão aqui absoluta, não tem negociação nisso. Se alguém defende ideologia de gênero,
que a palavra de Deus é tão clara, de forma contrária a esse ensinamento, essa doutrinação, também vou me afastar de tal pessoa. Não tem interesse sequer de discutir com ele as questões econômicas que ele apresenta. Mais uma vez, não importa se é direita ou esquerda nesse contexto, mas ele já está indo claramente contra verdades bíblicas. Ah, mas você não pode ser um cidadão religioso em todo momento. Lembra do que falei logo no início? Eu sou crente em todo momento. Na hora de votar também sou. Na hora de escolher o meu candidato também sou. Na hora de pensar em aquele que vai me governar minha nação, também sou. Então, valores absolutos, ou seja, que a palavra de Deus é clara, vão sim ser considerados como base da minha escolha. Consequentemente, respondendo à pergunta, aconselho a qualquer crente a pensar biblicamente sobre os assuntos, sejam eles da esfera social, da convivência social, sejam eles das questões econômicas. Então, os parâmetros que nós podemos destacar são estes. A verdade bíblica está aqui, ok. Isso vai me ajudar então a me decidir quanto a essas outras posições. E isso deveria sim afastar pessoas da identificação ideológica que defende certos pressupostos contrários às Escrituras. Então o crente tem que levar isso a sério. Pastor, já caminhando aqui para o final, o senhor já deu alguns, baseado nessa resposta, um conselho, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais em relação à escolha de um candidato. O que nós, como cristãos, nós devemos avaliar ao escolher um candidato, né? Estamos a um mês das eleições, muita gente está em dúvida. Como tudo na vida, para qualquer decisão, como crentes, primeira coisa, oração. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando a nossa total dependência de Deus. Quando nós tentamos desassociar uma questão como política ou escolha de um candidato de vida de oração, é porque a gente está pensando errado sobre política. Devemos tratar a política na perspectiva bíblica, mais uma vez. Logo, já que é uma decisão importante, eu tenho que orar a respeito. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós deveríamos orar por todos os nossos governantes, orar por aqueles que estão sobre nós. Também escrevendo aos Romanos, também disse a mesma coisa, de outro sentido, falando sobre a submissão. Oração, Paulo escrevendo a Timóteo, submissão, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13. E lembre-se, o império era o império romano, não era qualquer império, era um império opressor, altas taxas de impostos, cruel. Mesmo assim, ore por eles. Como Paulo colocou para Timóteo, ore para que os nossos dias sejam melhores. Então devemos, como crentes, orar para que os nossos dias sejam melhores, orar para que sejamos sábios na escolha de candidatos. Outro passo, temos muitas maneiras de avaliarmos candidatos hoje. Dá para ir à internet e encontrar planos de governo, dá para ler propostas, muito mais do que ficar dependente de horário político, de ficar ouvindo lá a pessoa na televisão, no jornal, no rádio, né? Temos uma oportunidade muito boa, parar, estudar, ler as propostas mesmo, e considerar parâmetros bíblicos, como acabamos de falar. Quais são os parâmetros absolutos que já me ajudam a descartando? Esse não dá porque ele defende isso. Isso aqui não dá porque ele defende isso. Justamente pontos tão importantes que nós entendemos biblicamente. Então assim eu vou descartando. Então eu vou orar, eu vou estudar propostas, vou avaliar e vou também descartar aqueles que não estão de acordo com algumas questões bíblicas. E por fim, só com mais uma dica, entender o processo político do nosso país. É uma vergonha, como eu já vi acontecer, na época das eleições municipais, por exemplo, alguém falar assim: eu vou votar em tal vereador, porque ele vai trazer mais verba federal para a nossa cidade. Vereador, ele tem uma atuação muito mais específica do município, no município. Algumas promessas desse tipo são absurdas, ok?
Eu vou votar em tal vereador porque ele vai implantar trem em todo o estado de São Paulo. Não dá. Temos que entender as esferas municipais, estaduais e federais com clareza. Também devemos entender a responsabilidade de cada um desses candidatos ou de cada eleição, né? Se é para prefeito e vereador, então agora estamos passando aí essa fase agora para presidente, deputado federal, senador, estadual. Então o que cada um faz? Entender o sistema presidencialista. Entender que o presidente não governa sozinho, ele depende de um congresso, ele depende do legislativo. Entender que ele tem que lidar com esse grupo de deputados e senadores. Entender então que ele pode ter certas ideias e propostas, mas como é que ele vai fazer alianças? E aí tem aquele perigo do crente na política, porque muitas vezes se vira, a pessoa cai numa politicagem para conseguir governar. Oferece mensalinho, mensalão, oferece cargo aqui, outro cargo ali, para conseguir fazer uma base de governo. Isso é muito ruim. Temos que entender todo esse processo para nós não cairmos na ilusão de acreditar em muitas promessas que são feitas assim de forma tão sem pensar, ou que não tem como ser implantado. Então ore, estude, veja os absolutos da palavra, entenda o processo de política do nosso país para fazer boas escolhas e avaliar corretamente os políticos. Legal. Última pergunta, pastor Fernando. O cristão, ele deve esperar um país melhor caso o presidente, no caso, né, seja um cristão? Se sim ou se não, em quem nós devemos colocar nossa esperança? Tem claramente que a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança tem que estar sempre em Jesus. Mais uma vez, voltando para aquele texto das igrejas do Apocalipse, Jesus deu esperança para aquelas igrejas debaixo de um governo mau e opressor, mas ele se apresentou como aquele que era o dono da vida, aquele que era o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era o todo-poderoso. E todo o texto de Apocalipse acaba sendo uma mensagem de esperança para uma igreja perseguida, mas uma igreja que tem que lembrar que Deus, em Jesus, tem um plano para todos aqueles que creem nele. A igreja não vai ficar abandonada, a igreja terá o benefício de ter Jesus como seu Deus todo-poderoso, e vai ter com uma relação, igreja, pessoas salvas e Cristo para toda a eternidade. A nossa esperança está em quem? Em Jesus. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos confiar em Jesus. Agora, isso quer dizer que a gente não tem que se preocupar com os candidatos. Vamos chegar lá no dia de eleição, pegar um santinho que caiu no chão lá de alguém. Então, agora eu vou voltar porque alguém me deu um papel aqui, agora eu vou fazer o meu voto aqui, porque eu acredito que não existe acaso. Veio um papel na minha mão na hora de votar, né? Deus está governando as minhas ações. Não, isso é brincar com o voto. Ou, eu gostei daquele candidato lá, ele é muito engraçado, vou votar nele. E aí a gente vê as coisas que acontecem aí. A gente não pode brincar dessa maneira. Como sal e luz, devemos fazer bom uso do voto. Sério, a nossa esperança está em Jesus. Agora, se tivermos governantes comprometidos com verdades bíblicas, poderemos ter dias melhores. É por essa razão que Paulo diz: oremos por nossos governantes, para que tenhamos dias melhores. Bem, pode acontecer, podemos ter dias melhores, mas também não podemos exagerar nessa visão, achando que se tal pessoa X for eleita como um presidente, todos os nossos problemas vão se acabar. Não, Deus pode inclusive usar um mau governo para aprovar a sua igreja. Deus pode usar um governo ruim, opressor, para aprovar os seus crentes, e Deus pode fazer isso.
Então a nossa confiança está em Jesus. Devemos lembrar muito bem disso, orar com essa convicção. Como diz o Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em cavalos, guerreiros, mas nós confiamos no Senhor. Em outras palavras, alguns podem confiar num partido político, alguns podem confiar em uma ideologia, alguns podem confiar numa estrutura política, mas a nossa confiança está no Senhor. Que confiemos então naquilo que Deus pode fazer com a sua igreja aqui neste mundo.